Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo Regis, sou gestor aqui da Blue Star. Eu estou aqui com dois convidados super ilustres, com o Felipe e com o André Laporte, da Vinland Capital. O Felipe é responsável pela área comercial e relações com investidores da Vinland, e o André Laporte é um dos sócios fundadores e gestor responsável pela área de renda variável. Para quem não conhece, a Vinland é uma gestora macro de renda variável, né? Os dois principais sócios vêm desses dois mundos, então eles conseguem ter um DNA que mistura muito bem essas duas estratégias. Eu acho que o Felipe podia apresentar rapidamente a Vinland para quem não conhece, e depois a gente passa a bola para o André para a gente falar um pouco de cenário, o que eles estão achando para esses próximos meses aí, entender um pouco a cabeça da gestora. Obrigado de novo pela oportunidade e a bola é com vocês. Obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos aí que estão conectados. É um prazer falar com vocês e estar aqui. A gente se sente muito honrado com a Vinland. Bom, vamos falar um pouco sobre a gestora. A gestora fez 3 anos de vida agora, Paulo. Ela nasceu em março de 2018. Apesar do pouco tempo de vida da gestora de 3 anos, os fundadores dela e a maioria dos sócios que estão aqui possuem mais de 20 anos de experiência no mercado. Os dois fundadores da empresa são o André Laporte, que está aqui com a gente hoje, e o James Oliveira. O James Oliveira ele foi um dos 5 fundadores do BTG Pactual. Ele foi chefe de renda fixa da proprietária e da Asset do BTG e CEO da Asset por muito tempo. O James ele fez a carreira dele inteira no BTG. Acho que foi a única pessoa que eu conheci na minha vida que fez a carreira dele inteira, que fez a carreira inteira no mesmo lugar, né, de 92 a 2017, e sempre atuando em renda fixa. O James foi um dos 5 maiores executivos do BTG e hoje considerado um dos melhores e maiores traders aí de renda fixa do país. Né? O André Laporte aqui está com a gente, né? Vou introduzir, mas ele pode falar um pouco dele daqui a pouco, mas ele tocava, na verdade, foi o único brasileiro que conseguiu virar sócio, né, de um banco de investimento americano na história. Ele virou sócio da Goldman Sachs em 2009, né? Ele me contratou em 2010, trabalho com ele há mais de 10 anos. O André tocou o book proprietário da Goldman em equities, né, obviamente, em ações, de 2005 até 2017, um book de mais ou menos uns 9 bilhões de dólares. Tinha mandato para tradar qualquer região. Ele fez a carreira dele toda lá fora. Os 2 últimos anos ele veio para o Brasil. E essa experiência global do André, que depois ele vai falar mais a fundo, veio como é muito importante para a gente, porque um dos nossos diferenciais aqui, que a gente pode eleger, pode elencar alguns diferenciais da Vinland, certamente a nossa, quando a gente olha para fora, a nossa alocação global. Quando a gente olha para fora, a gente olha com muito critério. As pessoas que estão tradando lá fora são pessoas que passaram muito tempo vivenciando o mercado global. Então, o André passou mais de 20 anos lá fora. A pessoa que toma risco de juros aqui na Vinland, ela morou 4, 5 anos no México. Então, a gente opera juros no México, na Colômbia, nos Estados Unidos. Então, nós olhamos muito para fora e, naturalmente, as nossas exposições a mercados globais, ela se tornou relevante nos nossos fundos. A gente trada bastante mercado global, tanto no multimercado, como também no long bias, que é no nosso fundo de ações também. Então, a gente tem usado bastante o mercado global, ainda mais nesses tempos aí de Brasil confuso, né? A gente tem usado bem o mercado lá fora, e isso tem nos ajudado demais. Então, eu falaria, né, que o olhar nosso para fora, para buscar oportunidades fora do Brasil, ele é um grande diferencial da Vinland e acaba descorrelacionando a gente dos outros fundos locais. A outra grande diferença que eu posso falar da nossa gestora é a administração de risco, é o risk management da empresa. Tanto o André quanto o James são caras que foram acostumados, né, a ter um controle de risco apurado. Né? O James tocou a proprietária do BTG inteira, né, a Asset. O André tocava um book proprietário da Goldman gigantesco. Então, eles são aficionados por proteções. A gente pouco dorme aqui sem proteção. Né? Você pode perceber isso pela maneira como nós ultrapassamos a crise.
né, uma maneira praticamente ilesa, né? Eu vou falar um pouco depois, assim, o André fala depois como a gente acabou se defendendo bem, né? Mas basicamente porque a gente acaba comprando guarda-chuva em dia de sol mesmo, né? A gente tem uma preocupação extrema com preservação de capital do cliente, mesmo porque, Paulo, todo o nosso dinheiro dos sócios estão aqui dentro, investidos dentro da Vinland. É o famoso skin in the game total mesmo. Né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a preservação de capital do cliente e também isso pode ser observado na volatilidade do nosso fundo, que é muito pequena. Né? Então, a nossa vol, no ano passado, ela pouco mexeu. Foi um ano onde a vol explodiu e os nossos fundos renderam muito bem, a gente passou ileso pela crise, mas o melhor de tudo, não houve um aumento de volatilidade. Né? A gente não precisou aumentar a volatilidade para buscar retorno. Né? Então, a gente faz um bom trabalho aí de risco, né? Os dois, né? O André e o James, e todo o time de gestão. Né? Então, acho que esses são os grandes diferenciais da Vinland. A Vinland ainda conta com o nosso economista-chefe, Aurélio Bicalho. O Aurélio dispensa apresentações, ele foi superintendente de pesquisa econômica do Itaú BBA, ele foi braço direito do Itaú, do Ilano Itaú. Ele saiu para ser o economista-chefe do Credit Suisse por 4 anos, e hoje ele é considerado pelo Banco Central um dos economistas que mais acertam juros e inflação. Nós estamos no ranking no BC, a Casa Vinland está no ranking no BC do Focus, entre os 5 primeiros, as 5 primeiras instituições que acertam mais juros e inflação. Então, o Aurélio e time acabaram virando referência de política monetária. Né? A gente absorveu isso, e isso tem nos ajudado bastante, porque tudo na Vinland parte de uma visão macroeconômica. E aí, nós debatemos ideias através dessa visão, e aí é óbvio que vem o bottom-up, né? Os analistas estão também, eles absorvem essa visão macroeconômica, e a gente acaba discutindo e debatendo e achando boas ideias. No final do dia, o André que está aqui, né, e o James, eles são os caras que realmente batem o martelo nas posições para saber qual é o tamanho, né, qual é o timing. Né? Então, basicamente, a empresa é essa. Nós somos em 28 profissionais hoje, 28 e crescendo. Né? Metade desses 28 são sócios e, como eu disse, todos os sócios estão investidos na Vinland. A notícia maravilhosa é que nós triplicamos de tamanho nesse último ano. Nós começamos a pandemia com 1,1 bilhão e estamos com 3 bilhões sob gestão agora e crescendo. Né? Acho que a maneira como nós ultrapassamos a crise, praticamente ilesos, né? A administração de risco fez com que vários alocadores que estavam próximos da gente se sentissem muito confortáveis com a nossa gestora. Tá? Então, eu passo a bola aí para você e para o André. Obrigado, Felipe. Não, show. Eu acho que foi uma ótima apresentação. E, André, acho que como o Felipe falou, vocês têm uma cabeça muito mais global, né? Vocês têm que ter uma experiência muito mais internacional. E como que vocês estão vendo hoje o mercado lá nos Estados Unidos? A gente vê que as bolsas já estão nas máximas históricas e muito se fala de valuation lá, que o valuation está caro nos Estados Unidos ou não. Como que vocês estão enxergando o cenário lá nos mercados internacionais? E depois a gente fala um pouco do Brasil. Tá, bom, em primeiro lugar, obrigado, Paulo, pelo convite. Sempre uma honra aqui estar com vocês e expor a nossa cabeça e o que a gente está olhando aí para um cenário e principalmente como a gente está alocado. Então, com certeza, né, a sua observação é muito propícia nesse momento. Né? A gente saiu da crise, na verdade a gente entrou na crise sem entender muito o que estava acontecendo. Era uma crise, mas a gente nunca viu essa magnitude toda. E uma das partes, né, que a primeira reação lá em março foi cortar risco para tentar entender o que estava acontecendo. Toda vez que você está leve, tem proteções boas, né, você tem a tranquilidade para tentar entender, não está sendo pressionado pelo detrimento das posições, e você aloca com mais, digamos assim, com mais confiança, né? Porque você não está perdendo dinheiro. Então isso aconteceu. Mas desde lá, foi um dos motivos que eu voltei um pouco ao passado, a gente sabia, e foi muito debatido dentro das nossas teses de investimento, que seria uma corrida para o ouro. Né? No caso desse ouro, seria a vacina. Então, quem
teria, né, mais, digamos assim, mais poder, né, para poder não no sentido só de dinheiro, tá, mas o poder de execução, né, porque uma vacinação em massa é sempre bastante desafiador para qualquer país, até porque nenhum país passou por isso antes. Então, sempre existiam questionamentos se esses países estavam preparados. E a gente sempre teve a visão que os Estados Unidos, né, estariam na frente dessa corrida, por vários motivos. Primeiro, né, eu diria que até o poder financeiro, né, então, né, o grande, né, movimento em termos de impulsos financeiros, monetários, etc., foi o primeiro que fez e continua fazendo extremamente forte, né? E assim você viu os outros. E aí a realidade veio, né, aflorando, e hoje, trazendo para o presente, a gente realmente viu e continua vendo que os Estados Unidos na frente e vão continuar, né? Você tem basicamente, né, para você ter uma ideia da magnitude, Israel, né, que saiu bem na frente também, já vacinou mais de quase 80% da população, só que a população, os Estados Unidos vacina por dia, são quase 9 milhões de vacinas aplicadas nos braços das pessoas por dia. Então, isso hoje, basicamente, qualquer cidadão nos Estados Unidos pode ser vacinado. A gente está na faixa etária de 14 anos para cima. Então, isso, mais esse movimento boçal de estímulo, né, da qual o Fed continua, o Banco Central americano, continua bastante incisivo no quesito. Eu vou continuar a dar estímulo até eu ver, né, uma retomada muito forte econômica e um desemprego muito baixo. E, pela primeira vez, né, ao longo dos bons anos, o Fed não está atrelado aos 2% de inflação. Então, ele acelera, né, todos os estímulos possíveis, esquece um pouco da inflação momentânea, né, pode passar dos 2%, sempre foi o target deles, e não vão aumentar a taxa de juros aí, talvez até 2023 ou 2024. Essa é a retórica direto do Banco Central americano. Então, isso é um estímulo maciço, da qual isso vai representar, né, um crescimento numa faixa de 7% para 2021, que é 7% numa economia da magnitude que é a economia americana. Então, vai gerar investimento, vai gerar poupança, né? Isso já vem sendo feito, porque os estímulos são muito via cheques, que chegam para as pessoas e para os business menores, para as empresas menores. Então, quando você tem essa gama de estímulos, né? O que a gente chama de saving accounts, né? Que é a poupança do americano, sendo engordada, né? Esse dinheiro lá, pelo histórico e o DNA, né, do americano, eles investem bastante em bolsa, né? Faz parte, imóveis e bolsa sempre fez parte do histórico investimento de qualquer, e até a representação, né, dessa gama de varejo, ela é extremamente representativa no volume da bolsa, né? É quase 60%, ou seja, num mercado extremamente grande. E quem não vai via essa parte de varejo, você ainda tem os fundos de pensões, que também trazem um pouco desse dinheiro, né, dessas pessoas. Então é muito grande, né? E isso começou a representar, né, que nem se bem pôs, né, uma subida, né, digamos assim, dos ativos na Bolsa Americana. Só que a gente tem que olhar e entender, né, quais são os setores daqui para frente que ainda vão ser representativos nessa retomada econômica. O primeiro deles, por exemplo, bancos, que se beneficia até, né, de juros mais altos, né, esse movimento até dos 10 anos vem forçando aí, o Fed fala que não vai aumentar as taxas de juros, mas a gente vai apostar contra, e, né, tá esse
certa feita, esse desafio entre, né, o mercado e o Banco Centro-Americano, mas isso, de algum momento, sim, ele vai subir os juros americanos, isso traz um benefício também para os bancos. E os bancos caíram 30% ano passado, a maioria deles, né? Hoje, eles estão para cima, algo em torno entre, dependendo do banco, mas sei lá, algo em torno entre 20% a 32%. Ou seja, o primeiro movimento foi simplesmente, né, o que ficou para trás do. Quando você olha agora, tá? Vamos olhar para as empresas grandes do S&P. Quem são elas? Né? As famosas Google, Facebook, Microsoft, Apple. Essas empresas, elas não estão tradando em valuation tão alto assim. Né? Você está falando de um Facebook, uma valuation de 27 vezes, né, para 2022. Né? Você pega uma Microsoft, 31, outra pode ser 32, 34, mas não é algo escandaloso. E essas empresas, primeiro, ela tem um fluxo de caixa extremamente grande, geração de caixa, são empresas com poder de aquisição bastante forte por ter caixa, então tem vários segmentos, né, principalmente quando você vai olhar a Amazon, tem vários segmentos que a Amazon está entrando, porque nessa crise muitos pequenos também quebraram e eles vão ganhando, né, mercado em alguns segmentos. E com o poder de fogo que eles têm, eles vão agregando isso para o próprio pelas linhas de negócios dele. Então, essas empresas ainda têm que muito a crescer. E numa retomada, eles se beneficiaram até no meio da crise, porque era muita coisa online, né, basicamente essas empresas não têm tantas lojas físicas assim, algumas têm, mas o business é muito mais de serviço. E quando você tem numa retomada econômica nessa magnitude, perto de 7%, eles vão se beneficiar muito com isso, por ter ganhando market share também. Fora isso, eles vão começar a pagar dividendo maiores, vão com recompra de ações, que isso também estava um pouco, digamos assim, parado ao longo do ano anterior, pelos motivos óbvios, né, que representaram na crise. Então já falei dois setores que a gente acredita que ainda vai se beneficiar bastante com isso. Tá? E de novo, apesar, né, do preço desses ativos ter crescido, ainda tem um bom caminho a perseguir aí, se esse cenário realmente se concretizar. A parte que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado é com as novas techs, né? Então tem DoorDash, tem Roku, tem Airbnb, são empresas bastante boas, porém, eles tradam num valuation, né, muito alto, 100 vezes, 120 vezes. Né? Então, essas empresas, né, apesar de serem empresas muito boas, né, que não são geradoras de caixa, né, então, e um movimento de taxa de juros crescendo ao longo dos próximos, pode ser até 23, 24, elas já ficam talvez numa situação não tanto, digamos assim, boa como essas que eu mencionei. Então, outra, a parte até de commodities, né? Commodities andou bastante, faz parte do nosso portfólio, muito relacionado ao crescimento global. Então, você tem primeiro foi a parte de óleo, né, junto com minério, que continua bastante alto, depois celulose, né? Então, esse setor, ele também vai se beneficiar, só que já tem umas empresas mais, de certa forma, mais precificadas, conforme você falou. Então, acho que eu falei muito dos Estados Unidos, que até, como o Felipe mencionou, são muito relevantes dentro dos portfólios. Né? São mercados que a gente conhece bastante, né? Trader por muito tempo. E aí você vem, né? Você começa a comparar isso com os outros países, outras geografias. Né? Então, no Brasil, né,
A gente está num mix de retomada econômica. Eu acho que a gente está no momento também não é ruim, poderíamos estar muito melhor. Nessas últimas semanas, a gente identificou realmente um crescimento maior na velocidade de aplicações de vacina nos braços das pessoas, e, no fim das contas, isso vai impulsionar, né, um crescimento, uma retomada, né, da atividade econômica. O que tira um pouco o glamour disso é um lado político, que é sempre né, algo mais, digamos assim, um pouco mais vulnerável, né, para o mercado. Então, traz barulho, etc. Mas também não vamos esquecer, né, que, né, pô, eu olho o Brasil desde 1992, sempre teve barulho, né? Então, o gringo, né, que realmente olha, são essas contas globais que fazem preço. Então, tem uma hora que o gringo já está basicamente no preço para eles, que em certos papéis, ou bolsa, etc., que, né, eles vão exigir uma taxa de crescimento maior, ou seja, uma apreciação maior dos ativos brasileiros. Você tem aquele risk premium que se fala, né, por todas essas variáveis políticas aí de mundo ainda em desenvolvimento. Você vai para a Europa, que é bastante parecido, assim, de certa forma, com o Brasil, né? Você tem em termos de pós-vacina, tá bem para trás ainda, países como França, Espanha, Itália, estão vacinando aí uma média de 11% da população. Lá ainda tem um problema maior, que grande parte desse povo não acredita muito na vacina, então eles não querem tomar, então isso é um agravante, né, para a retomada econômica. Mas a Inglaterra já está num estágio bem melhor, e acredito que no fim das contas esses aí até o final do ano vão ter dado a volta, e você vai vir um movimento global maciço aí, com as suas peculiaridades de cada geografia. Então faz parte da nossa gestão entender quais são as oportunidades da vez, né? ter né, insumo fundamental suficiente, né, para alocar e fazer qualquer investimento. E muito importante, né, que o Felipe mencionou, é a parte de proteção das carteiras, porque às vezes, né, que o mundo pode crescer um pouco menos, ou ter variantes que possam impactar, né, no curto prazo, da qual isso é protegido versus, né, os hedges que a gente coloca dentro dos portfólios. Então, basicamente, a grosso modo, é um resumo aí como a Não, gente está. bem bacana, André. E acho que pegando um pouco do que você falou, você citou um momento sobre a inflação nos Estados Unidos, que o Fed, o Banco Central lá, está até um pouco mais tolerante com a inflação no curto prazo, com vários estímulos para crescimento da economia. Vocês enxergam até dentro dos portfólios um risco inflacionário nos Estados Unidos? A gente viu em fevereiro as treasuries aumentando, as treasuries mais longas aumentando, né? Então, vocês enxergam isso como um risco real de curto e médio prazo, de uma inflação dos Estados Unidos um pouco mais forte do que o Banco Central espera e ter que subir juros antes de 3 a 4 anos, ou não? Isso é um cenário baixa probabilidade? Como que vocês se defendem no portfólio em relação a isso? Tá. Eu acho que uma das coisas que a gente faz, que eu diria, com algum sucesso, é a correlação entre os ativos. Então, quando a gente fala em proteção do portfólio, não é necessariamente comprar uma put, né, ou vender a call em algum ativo que você tenha, mas sim olhar outros ativos da qual, se a sua posição, que eu diria, a posição do fundo mesmo,
se alguma coisa der errado, onde vem a proteção. Então, um exemplo até bem mencionado por você são as treasuries, né, os 5 anos, 10 anos. Então, a gente tem uma visão de que, com certeza, a inflação vai andar bastante nos Estados Unidos, por todos esses estímulos, etc. Apesar, né, do Fed, né, continua a reiterar que não vai subir as taxas de juros por um bom período de tempo, né, não necessariamente é como o mercado precifica isso. Então, ele está testando ali, vai até 1,60, vai até 1,70, aí volta para 1,60. Então, quando eu estou mais posicionado, né, nos papéis que a gente chama de crescimento mesmo, growth, né, que são em geral as techs, não necessariamente as maiores, mas digamos assim na faixa média, a gente sempre andou comprado no 10 anos, a gente continua comprado no 10 anos. Então a gente tem uma posição long Nasdaq, né, nos papéis do Nasdaq, que tem mais correlação mais forte com os 10 anos, e a gente está comprado nesses 10 anos, e a gente uma posição core do fundo, a gente está bem comprado já há um bom tempo, né, a grande parte da rentabilidade, né, do fundo no mês para cá, ou um mês e meio para cá, ela vem do Treasury americano e vem do Nasdaq também. Porque só que a gente oscila. Quando vai muito, vai bater 1,70, putz, já foi demais, né, vamos dar uma diminuída. Então a gente gera aí entre 1 PL do fundo a 3,5 PLs, e sempre bem correlacionado também com o tamanho da posição do Nasdaq, que uma, teoricamente, a gente consegue ver como um hedge do outro. Mas, a grosso modo, essas duas posições, se a gente olhar um pouco mais lá para frente, e se essa inflação ela for subir comportadamente, né, você vai ver, com certeza, um Treasury abrir e você vai ver o Nasdaq, o S&P andar mais ainda, porque essa inflação, digamos assim, que é uma inflação benigna, quer dizer que o país está crescendo, né? Então está criando emprego, está criando atividade econômica, então ela não é ruim. Então esses dois, essas classes de ativos tendem a andar em paralelo. Mas hoje eu não consigo ainda ver dessa maneira. A gente ainda usa mais, acredito que o posicionamento mais dentro do 10 anos, parte dele constitui até uma proteção para a posição de Nasdaq que a gente tem. Legal. E hoje, no mundo de ações, que é mais onde você está olhando o dia a dia mais, né? Vocês veem mais oportunidades, até para falar um pouco da carteira de vocês veem mais oportunidades no mercado nos Estados Unidos ou no mercado no Brasil? Vocês olham a Ásia também, alguns países de lá, ou acabam não olhando muito? Como é que a gente faz? Tudo que a gente faz na Vila tem que ter um fundamento. Tá? Então, as empresas americanas, a gente olha, junto com os analistas também, o Márcio Prado, né, que é um analista bastante sênior, trabalhou grande parte do time, tirando o que foi estagiário e a gente efetivou, que virou sócio, está num crescimento bastante forte, o resto é ex-Goldman, que a gente trabalha junto há mais de 10 anos. Então, existe um contato, né, digamos assim, uma confiança mútua do time, da qual a gente troca ideia constantemente, não é só, né, na parte de uma reunião de risco. Então, isso é bastante importante. Existe um dinamismo de troca de informação na mesa diariamente. E você tem que ter o fundamento. Então, na tua pergunta em relação à Ásia, a gente não cobre a Ásia, porque eu não acredito que você encontre esse talento no Brasil. É difícil ter uma pessoa muito experiente, que trabalhou muitos anos na Ásia e veio para o Brasil e eu consiga, né, trazer para dentro da Vinland. Acho que essa, infelizmente, ainda
esse profissional não tem no mercado. Então, em situações da qual a gente, né, não tem essa senioridade cobrindo a outra geografia, a gente não tem posição. Por mais que a gente até entenda o conceito macro da Ásia, e a gente discute bastante a Ásia dentro mas é mais uma discussão mais macro versus micro. Tá? Micro a gente não vai tomar posição sem entender, né, de A a Z o que está acontecendo com aquela empresa. Então a gente foca muito mais hoje na América Latina e Estados Unidos, e alguma coisa na Europa. A Europa a gente continua olhando muito mais, a gente que investe lá vai ser, acredito eu, muito mais dentro né, de um índice europeu, seja um ETF, seja o próprio índice, etc., não tanto no micro, mas por grande parte porque eu acredito que a gente tenha as grandes oportunidades ainda vão permanecer com grande parte nos Estados Unidos e o restante aqui no Brasil. Então, a gente está muito mais alocado nessas duas, digamos assim, os dois continentes, América Latina e América do Norte. Perfeito, perfeito. E no Brasil, a gente vê bastante preocupação em relação à parte fiscal, né? Então, não se sabe, você falou bem no começo também que o cenário político aqui no Brasil acaba sendo muito conturbado e volátil. Como que hoje vocês estão se posicionando nas ações, principalmente aqui no Brasil? Vocês estão com preocupações do lado macro fiscais que tiram um pouco o pé nas ações aqui, ou não? Vocês veem valuations atrativos e estão otimistas? A gente, no Brasil, eu diria que se quebrar assim, em termos de fase pós-vacina, a gente está entrando numa fase de retomada econômica. Então, isso quer dizer que existem alguns setores que ficaram para trás e tendência esses setores começar a performar. A gente a gente está pisando ainda, digamos assim, leve nesses setores que pode ter um atraso da vacina, e etc e tal, e isso postergar o crescimento, mas a gente começou a olhar alguns setores. Esses setores seriam mais na parte de coisa mais relacionada mais à infraestrutura, né, a malls, a construtora, mas a gente está muito, muito, muito incipiente ainda nesses setores para alocar. A gente continua alocando bastante forte, né, na parte de commodities, né, a gente acredita que os preços de commodities vão continuar altos e vão puxar ainda mais quando você vê, né, esse crescimento global, né, e um dólar extremamente forte, então isso impulsiona também esse setor. A gente está também bastante no setor de saúde, né, existem empresas bastante sólidas. A gente tem bancos, a gente continua também alocados, já tivemos mais alocados, hoje com certeza é metade da posição que a gente vinha carregando, existe um desafio maior para eles, né, dentro de das verticais e todos esses novos entrantes, né, digamos, disruptores estão chegando aí, vão fazer, mas são bancos bastante sólidos. Os grandes sabem dar crédito muito bem, que isso, por sinal, é um desafio para os novos entrantes, né? Crédito no Brasil, principalmente para pessoa física, não é trivial, né? E esses bancos vêm fazendo esse trabalho há muito tempo e entendem muito bem disso. Então, quando você pega em termos de valuation, você até pega, né, os bancos estão tradando, né, de certa forma, não tão baratos pelo cenário, né, dessas inovações chegando, mas em comparação ao movimento que se teve lá fora de bancos globais, eu acho que ainda tem um deságio, digamos assim, nos bancos brasileiros, e eu acho que isso a gente espera capturar dentro do portfólio. Então, commodities, bancos, a parte de saúde, a gente tem algumas empresas, tipo de tecnologia, então Meli, né, Mercado Livre, a gente tem um portfólio, então sofreram bastante, né, nesse segmento de empresas de crescimento com múltiplo bastante alto,
e eu acho que tradava umas 80, 100 vezes, depois do sell-off veio para algo mais perto de 60 e poucos, botou dentro do portfólio, tipo Stone, né, algo que a gente carrega também. E o setor de varejo ainda físico, né, eu acho que ainda vai, a gente acredita que ainda vai ter, né, primeiro trimestre extremamente desafiador para muitos deles, então a gente ainda não está ainda, né, tão otimista, digamos assim. A gente precisa ver uma retomada um pouco mais forte aí né, da economia no curto prazo para estar um pouco mais animado e começar a alocar. E essa é uma parte importante, Paulo, porque o timing é muito importante de você alocar em setores. Então, você adivinhar um rotation, né, uma rotação entre setores, em termos de risco-retorno, não me parece fazer tanto sentido. Mesmo que eu perca 1, 2, 3, 4, 5%, e eu consiga pegar o restante, que é significativo, a gente está falando algo em 20%, 30%, eu prefiro isso do que adivinhar quais são as oportunidades da vez e entrar num time errado e você acaba deixando alguma coisa na mesa por causa disso. Então, isso é uma parte relevante também dentro do processo de investimento. Não, ótimo, André. E acho que a última pergunta, até para a gente respeitar o tempo aqui, vocês têm algum fator de risco assim que vocês consideram que vocês estão mapeando hoje, falar, pô, se isso aqui acontecer, eu vou dar uma mudança total no meu portfólio e tirar risco? Não sei se inflação ou alguma coisa relacionada com o vírus, tem algum aspecto de risco aí no radar de vocês que podem mudar totalmente a cabeça hoje? Hoje a gente está bastante confortável lá fora, tá? Digamos que a gente está bem otimista, né? Acho que é essa a palavra. Eu acho que é difícil você ter uma surpresa, né? O lado fiscal não é o problema hoje lá de fora, dos Estados Unidos, né? Talvez isso vai ser um problema lá na frente, mas não é onde a gente deveria estar prestando atenção nesse momento. Então, porque é cedida, talvez a gente até aumente um pouco, né, as posições, apesar de a gente já estar bastante relevante. Aqui no Brasil, né, é o lado político mesmo, você tem 2022, né, que são eleições, né, você tem um debate constante aí de teto dos gastos, que já não é, né, que isso já está aí nos holofotes aí já tem uns bons meses, e tentar entender como é que vai acabar isso. E o resto do mundo é o timing em termos de vacinação. Você tem que sentir que realmente, né, a Europa, quebrada pelos países lá, vão continuar nesse ritmo, e até aqui também no Brasil, tudo leva a crer que a gente vai ter frutos aí para colher, né, no ano. Mas isso pode ser que isso aconteça, né? Um atraso nas vacinas, né? O crescimento esperado não vai se refletir em 2021, e isso por isso que a gente sempre tem essas proteções aí para estar preparado em caso de surpresa. Mas, assim, em maneiras gerais, a gente está otimista com o mundo. Ótimo, André. Bom, queria agradecer em nome da Blustar muito o bate-papo. Você, André, Felipe, valeu pela parceria de sempre aí. E obrigado mesmo, acho que ficou super bacana. E acho que se quiserem fazer umas considerações finais, fica à vontade, mas obrigado mesmo pelo bate-papo, viu? Não, obrigado a vocês, Paulo. É sempre um prazer estar aqui e sempre à disposição. É muito importante, né, para mim, para o James, para a Vinland como um todo, ter total transparência para os nossos investidores, como a gente pensa, como a gente está alocado e continuar rentabilizando da maneira que a gente está rentabilizando. Então é foco total, a gente que tem que perder o sono. Obrigado, Paulo. Obrigado aí, Paulo, a todos da Blustar aí. De novo, corroborando o que o André falou, sempre à disposição, portas abertas, querem saber,
Não hesitem, podem me chamar, eu contato com o André. Então, aqui a gente gosta de ter essa transparência mesmo no mercado. Ótimo, Felipe. Obrigado, André. Valeu de novo, viu? Vamos falar. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Certo. Valeu. Tchau, tchau.